Olá, meu amigo, olá, minha amiga, leitores da Constituição. Hoje a gente continua a nossa leitura comentada falando de dois órgãos que tentam confundir bastante a gente nas provas, hein? Cuidado com esses órgãos, que são o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Vamos, a partir do artigo 89, fazer essa leitura comentada. Vamos lá? E o caput do artigo 89 diz o seguinte: o Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República e dele participam. Então a gente, já do caput, precisa entender uma coisa. O Conselho da República é um órgão de consulta. O Presidente da República pergunta coisas ao Conselho da República, mas ele não fica vinculado a essas opiniões do Conselho da República. É um órgão consultivo, ok? Importante. E a banca de concurso cobra isso aqui. Ela gosta dessa característica dos conselhos. São órgãos consultivos, não vinculam o Presidente da República. Então quem participa? Quem participa também é prato cheio para as bancas de concurso. O vice-presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal, os líderes da maioria e da minoria da Câmara dos Deputados, os líderes da maioria e da minoria do Senado Federal, o ministro da Justiça e 6 cidadãos brasileiros natos com mais de 35 anos de idade, sendo 2 nomeados pelo presidente da República, 2 eleitos pelo Senado Federal e 2 eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de 3 anos, vedada a recondução. Então, muitas informações importantes aqui, né? E daqui a pouco vocês vão perceber por que eu pintei os líderes da maioria e minoria, da Câmara e do Senado e os cidadãos de amarelo. A gente já vai ver em comparação com o Conselho de Defesa Nacional. Então, é importante a gente perceber quem compõe o Conselho da República aqui, ó, Conselho da República. Essas autoridades, essas pessoas. E dos cidadãos, é muito importante a gente saber as características de qual cidadão pode compor e qual é o mandato, qual é o tempo de mandato desse cidadão no Conselho da República. Então são 6 cidadãos brasileiros natos, É uma das discriminações que a Constituição Federal faz de brasileiro nato para naturalizado. Lembra que a Constituição Federal fala que não pode ser feita discriminação entre o brasileiro nato e naturalizado, exceto a própria Constituição? Então, a própria Constituição faz aqui, ó, no Conselho da República. É uma das discriminações que ela faz. Quem pode compor o Conselho da República? Brasileiros natos, com mais de 35 anos de idade. E esses 6 brasileiros natos são 2 nomeados pelo presidente, 2 eleitos pelo Senado, então não é nomeado, aqui é eleito. O do presidente é nomeado, o do Senado e o da Câmara são eleitos, e 2 eleitos pela Câmara. Então, 2. Presidente, Senado e Câmara. Todos com mandato de 3 anos. Mandato de 3 anos. Importante, o mandato é diferente. Não é igual ao mandato do presidente da República, não. Mandato de 3 anos. E vedada a recondução. Não pode ter recondução para a mesma pessoa, para esse cargo aqui do Conselho da República. E compete ao Conselho da República. O que ele pode fazer? O que ele tem que fazer? Ele pronuncia-se sobre 1. Intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio. 2. As questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Parágrafo 1º. O presidente da República poderá convocar ministro de Estado para participar da reunião do Conselho, quando constar da pauta questão relacionada com o respectivo ministério. Então, se o respectivo ministério, se a reunião do Conselho estiver tratando de saúde, por exemplo, vamos decretar intervenção federal num estado porque a saúde dele está calamitosa. Chama lá o Conselho da República. Tem que ter a opinião do Conselho da República para a intervenção federal. Conselho, o que a gente vai falar da saúde? E nessa reunião pode estar o ministro da Saúde. Pode convocar o ministro de Estado para a reunião do Conselho relativa à sua pasta. Então é importante a gente saber isso aqui também. E parágrafo 2º, a lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho da República. E a lei é a Lei 8.041 de 90. Lei 8.041 de 90 fala do Conselho da República, organização e funcionamento do Conselho. E a seção 2 fala do Conselho de Defesa Nacional. Se o Conselho da República fala dessas questões aqui, intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio, e questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas, o Conselho de Defesa fala o quê? Defesa Nacional, né? A gente vai ver. Artigo 91. O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do Presidente da República nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado Democrático, e dele participam como membros natos
Então, diferença, né? Conselho da República. O que a gente tem? Órgão superior de consulta do presidente. Conselho de Defesa Nacional, órgão de consulta do presidente da República nos assuntos relacionados com a soberania e defesa. Então, se perguntar lá na prova, qual é o órgão superior de consulta relacionados à soberania e defesa? A gente sabe que é o Conselho de Defesa Nacional, não é o Conselho da República. Não confunda. Quem são os membros? Isso é importante. O vice-presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal, o ministro da Justiça, o ministro do Estado da Defesa, o ministro das Relações Exteriores, o ministro do Planejamento, os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Aqui vocês já notaram, né? Você que é inteligente já notou que eu pintei de verde justamente o que é diferente do Conselho da República. O Conselho da República está pintado de amarelo, o que é diferente do Conselho de Defesa. O que não está pintado é igual. Então, ó, vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado e ministro da Justiça estão nos dois. Vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado e ministro da Justiça. Com esses você não precisa se preocupar. Eles estão nos dois. Você precisa se preocupar com o que é diferente. O que a gente tem no Conselho de Defesa Nacional que é diferente? A gente tem 3 ministros diferentes, 3 ministros a mais. Ministro da Defesa, Relações Exteriores e Planejamento. Esses aí, você não erra. São diferentes do ministro da Justiça. O da Justiça está nos dois. Esses 3, Defesa e Relações Exteriores e Planejamento, são diferentes. E um que é muito importante, o último inciso é muito importante, para tratar justamente de soberania nacional, defesa do Estado Democrático. São os comandantes das Forças Armadas, comandante da Marinha, comandante do Exército e comandante da Aeronáutica. Esses 3 comandantes aqui fazem parte do Conselho de Defesa Nacional. Importante, né? Se a gente está tratando de soberania, se a gente está tratando de defesa nacional, tem que ter os comandantes das Forças Armadas aqui nesse Conselho do Presidente da República. Importante, né? Então, essencial memorizar quais são os 3 ministros que são a mais. Beleza? E muito importante notar aqui que no Conselho de Defesa não tem cidadão, não tem os 6 cidadãos, não. Os cidadãos estão aqui no Conselho da República, que vão tratar de questões cívicas. Conselho de Defesa não, são questões de soberania nacional. Parágrafo 1º. Compete ao Conselho de Defesa Nacional 1. Opinar nas questões de declaração de guerra e celebração de paz nos termos dessa Constituição. 2. Opinar sobre a decretação do estado de defesa, do estado de sítio e de intervenção federal. Lembra aqui em cima que o Conselho da República pronuncia-se sobre intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio? O Conselho de Defesa opina sobre a decretação de estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal. 3. Propor os critérios e condições de utilização das áreas indispensáveis à segurança do território nacional e opinar sobre o seu efetivo uso, especialmente na faixa de fronteira e nas relacionadas com a preservação e a exploração dos recursos naturais de qualquer tipo. Inciso 4. Estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e a defesa do Estado Democrático. Então vocês percebem aqui que todos esses incisos, na verdade, estão relacionados com defesa nacional, né? Defesa nacional, soberania, essas questões de proteção nacional, essas questões guerra, paz, tudo está relacionado ao Conselho de Defesa Nacional, não é o Conselho da República. As questões de concurso também tentam confundir a gente nessas atribuições aqui. Quem tem a atribuição para opinar sobre tararã? E aí vai te perguntar e vai tentar te confundir entre esses 2 conselhos. E o parágrafo 2º, a lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho de Defesa Nacional. Que lei é essa? Lei 8.183 de 1991. 8.183 de 91. É a lei que regulamenta justamente o funcionamento do Conselho de Defesa Nacional. Lembra que eu falei que o Conselho da República era outra? 8.041 de 90 é um ano antes. O Conselho da República é de um ano antes ao Conselho de Defesa Nacional, que é de 91. Importante a gente saber. Essas leis aqui não costumam cair em prova, né? Só por questão de curiosidade. Se a prova for aprofundar muito, vai cair, mas é muito difícil. Essas informações que eu grifei aqui são as que mais caem, que você precisa realmente memorizar. Composição dos conselhos e as atribuições dele. E lembrar que os conselhos são consultivos, são opinativos. As opiniões, as consultas, o que os conselhos dizem a respeito do caso, se deve declarar guerra ou não, se
decreta estado de defesa ou não, estado de sítio ou não, intervenção federal ou não, isso aqui não vai vincular o presidente da República. A decisão é do presidente, é ele que vai tomar a decisão. Isso aqui é só uma opinião. Então, os conselhos são órgãos consultivos e opinativos. Isso é importante a gente saber que cai direto, cai toda hora em prova. Beleza? Então, no próximo vídeo, a gente começa a falar do poder judiciário, a partir do artigo 92. Eu deixo você com esse vídeo aqui do lado e te vejo lá.